dizendo, estava contando a questão da cliente que trouxe o cão para ser avaliado numa consulta de oncologia, que tinha sido operado de um tumor, que a biópsia tinha dado como maligno, e ela veio com um desespero, uma ansiedade, um medo muito grande, dizendo que que aquele cão não podia ter câncer de forma alguma, porque ela tinha dado aquele cão para o filho dela uma semana antes do pai dele ter morrido de câncer. E mais ainda, eu lembro que ela falou, doutora, o meu filho se agarrou nesse cão quando o pai dele morreu, foi o que salvou ele naquele momento. Eu não sei a idade da criança, estou falando criança, mas eu não sei a idade que tinha. Mas o que eu quero dizer é, olha como as coisas se encaixam, como tem uma ligação de sistemas, né, e de desordens. Né? Aquele câncer daquele pai, muito provavelmente não nasceu com ele. Né? Aquilo já vinha do sistema, já vinha de mais atrás do sistema dele. Né? Alguma desordem no sistema dele estava se manifestando daquela forma e de alguma forma talvez tenha chegado até esse cão. E eu falo isso porque essas confirmações a gente percebe quando faz a constelação e você vê as repetições nos sistemas, né? Mas eu falo isso porque no dia a dia não é incomum, aliás, é muito frequente eu receber um paciente com algum diagnóstico de câncer, né, de algum tumor maligno, e existir também casos de câncer naquela família. Né? Então a pessoa às vezes fala, eu lembro de uma pessoa que falou, doutora, eu já tive câncer de bexiga, minha mãe tinha câncer de bexiga e agora meu cachorro está com câncer de bexiga. Eu lembro de uma outra situação que eu estava tratando de uma cachorra com um câncer de mama, estava fazendo as sessões de quimioterapia dela e a pessoa que trazia a cachorra, a tutora dela, a dona dela, enfim, também levava a mãe dela para fazer quimioterapia por câncer de mama. E que a gente, na verdade, tinha que se organizar ali com a agenda, né, de marcar sessões de quimioterapia da cachorra em paralelo, mas que não batesse nos dias das sessões de quimioterapia da mãe dela. O que eu quero dizer com tudo isso é que existem muitas coincidências no dia a dia. Eu falo de câncer, mas porque é a minha especialidade, mas eu tenho certeza que qualquer colega de outras especialidades, ou até os clínicos gerais, devem ter histórias também para contar. Né? Nossa, tem cliente que sempre tem cachorro com esse mesmo tipo de problema, sempre tem gato com esse mesmo tipo de problema. Então, ou é tudo problema ortopédico, ou é tudo problema de pele, ou é tudo, morre tudo de doença infecciosa. Claro, tem algumas situações que o ambiente permite e promove isso. Né? Então, filhotes, por exemplo, que vivem em regiões que tem um nível alto, uma grande quantidade de cães não vacinados de doenças infecciosas, a chance de ter uma doença infecciosa, sinomose, parvovirose, é grande. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coincidências muito estranhas, né? No meu caso, falando de câncer, né? Porque é a especialidade que eu atendo, de por que que isso acontece. Voltando à questão lá do início, é importante falar que quando um pet morre, o familiar ou mais de uma pessoa da família, ela entra num processo de luto. E esse luto, ele é um luto real, ele é um luto verdadeiro, como a perda de qualquer outra pessoa da família. Um outro ponto também que é importante é lembrar que esse luto, ele não é igual para todo mundo. Né? Às vezes a gente pensa, não, ok, vai doer bastante no começo, aí depois vai ficar mais ou menos, aí depois de um tempo vai diminuir e vai sumir, e vai passar, e eu não vou sentir mais isso. Para algumas pessoas pode ser que seja assim, mas isso não obrigatoriamente é igual para todo mundo. Então, para muitas pessoas, às vezes no começo parece que a pessoa é mais fria, que não sente, depois de uma hora ela desaba e começa a chorar e começa a se desesperar. Ou outras passam muito mal no começo, emocionalmente falando, depois passa. E aí 1 ano, 2 anos depois ela começa a sentir toda aquela dor, todo aquele sofrimento como se o pet tivesse acabado de morrer. Faz parte.
isso acontece. O luto é um processo que é vivenciado de uma maneira muito diferenciada de uma pessoa para outra, né? Não dá pra gente comparar. Mais ainda, né? Então agora voltando, fazendo esse paralelo com a constelação familiar e a visão sistêmica. Se você coloca o seu cão ou o seu gato de uma maneira inconsciente, muitas vezes isso não é de propósito. Ah, vou colocar meu cachorro como o meu filho. Muitas vezes acontece assim, mas nem sempre. Mas se você coloca o seu cão ou o seu gato naquele lugar e ele falece e ele morre, o seu processo de luto não é só por aquele cachorro. O seu processo de luto é por aquele cachorro e por todos aqueles que ele estava representando. Né? Isso é uma coisa muito interna, muito interiorizada. E é muito comum acontecer, deixa eu pegar aqui, eu vou entrar na, que horas são? 4h40. Eu vou pegar aqui as perguntas que vieram, que vocês vão entender. Por que eu tô falando de... Por que eu tô falando de tudo isso? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui sobre luto. Né? Então, como eu falei, o luto ele é um luto real e é muito comum também, por exemplo, os familiares e os amigos quererem, até numa intenção de querer ajudar aquela pessoa, falar, não, você tá assim, não chora, você tá assim por causa de um cachorro, era só um cachorro, né? Mas aí, pensando em tudo isso que eu falei, a gente vê que não era só um cachorro, não. Né? O que aquele cachorro representava para aquela pessoa e para todos os outros que vieram antes dela. Então, deixa eu pegar aqui as perguntas que vieram aqui pra mim durante a semana. Tem uma primeira pergunta aqui, deixa eu pôr aqui na minha frente para ficar mais fácil de eu ler. A primeira pergunta foi sobre exclusão de pessoas. E eu vou voltar nesse assunto de morte, de luto, vocês vão entender que eu não saí do assunto, não. Então, é sobre exclusão de pessoas que eu falei na live anterior. Então, a pessoa que perguntou, ela falou, essas exclusões de pessoas, o que fazer quando isso aconteceu? Porque tal pessoa é desagradável, já fez mal pra gente, né, aconteceu uma briga, alguma coisa assim. E aí ela fala que é em relação ao pai dela, que a relação dela com o pai dela não é muito boa. Né, não é a relação de pai e filha que deveria ter. Estou lendo aqui a pergunta dela nas palavras dela. Então, na verdade, primeiro ponto que eu falo em relação à exclusão. A exclusão, ela é uma desordem do pertencimento. Lembra que eu falei das leis do amor? Né? Então, resumindo aqui, falando de novo, a lei do pertencimento diz que quem nasce naquela família tem o direito de pertencer àquela família, de ser reconhecido como pertencendo àquela família e tem o seu lugar. Né? Então, em relação à relação de pai e filha, o primeiro ponto que eu diria é, esse pai, ele precisa ser reconhecido como o pai dessa filha, né? Ele precisa ser reconhecido como seu pai. O que não quer dizer que você precisa gostar dele, né? Existem questões que podem ter acontecido, eu não sei o que aconteceu, de brigas, de desafetos, de desentendimentos, enfim, que você se sentiu mal, que você se sentiu ofendido, às vezes as personalidades não batem, né? Então, quando a gente fala, às vezes fala, mas eu tenho, como que eu vou amar uma pessoa que fez isso, ou que eu me senti desse jeito por conta dela? Não é nem nessa questão que eu quero dizer, mas apenas reconhecer o lugar de pai, né? Porque quando acontecem essas brigas, isso é muito comum em muitas famílias, é comum às vezes, dependendo do grau, né, do conflito que aconteceu, até falar, eu não tenho pai, ele morreu pra mim, eu nunca mais vou falar dele. E às vezes a pessoa até fala, se perguntar, e seu pai? Ah, não tenho pai. Não tenho pai, é só minha mãe. Mas o pai existe. Né? Gostando ou não gostando, na visão sistêmica, né, da onde é inserida a constelação, a gente ainda nesse planeta Terra precisa de um homem e de uma mulher para existir. Né? E eu falo isso sem querer ofender ninguém em relação a relacionamento de gênero, mas falando em biologia. Né? A gente precisa de um espermatozoide e de um óvulo para gerar uma nova vida.
E por enquanto isso vem de um homem na origem e de uma mulher na origem. O que vai ser do relacionamento depois é outra história, mas pelo menos biologicamente falando, precisa desse homem e dessa mulher. E isso é o primeiro reconhecimento. Né? Pai e mãe nos dão a vida. E em constelação, o Bert falava muito. Pai e mãe nos dão a vida e isso basta. E isso é muito. É forte isso, né? E aí, assim, quando a gente olha para o pai ou para a mãe e fala, eu não te reconheço, você não é meu pai, você não é minha mãe, para mim você morreu, é como se a gente estivesse bloqueando toda a energia que vem dos nossos antepassados, que passa pelo nosso pai, pela nossa mãe, que chega até nós. A gente lembra na primeira live, para quem assistiu, que eu falei do rio, das pedras, da água do rio que, né, turbilhona numa pedra, bate num outro tronco, turbilhona. É mais ou menos isso. Né? Esse fluxo da vida, esse fluxo de energia da vida, ele vai turbilhonando e ele vai tendo esses obstáculos no caminho que fica mais difícil. Então, essa energia de vida fica mais difícil. E a gente começa a sentir isso nos nossos relacionamentos e no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que eu falaria, né, do ponto de vista sistêmico, e isso eu não vou entrar na questão de o que houve, o que deixou de, né, de acontecer, porque não é o meu papel aqui, ele é seu pai. Você consegue pelo menos agradecer a vida que você recebeu dele? Né? E tem um ponto importante em relação a essa relação, em relação a pai e mãe, né? Em relação a essa relação é muita coisa. E que não é muito fácil da gente entender assim no dia a dia, né? Na nossa vida no dia a dia, mas o que é? Pai e mãe nos dão a vida. Né? Então, quando a gente é criança pequenininho, pai e mãe nos dão a vida, cuida da gente, né? Na maioria das vezes, enquanto a gente precisa do cuidado deles, a gente cresce e a gente vai para a nossa vida. Agradece a vida que recebeu desse pai e dessa mãe e a gente vai cuidar da nossa vida. Um dos emaranhados pode acontecer quando essa criança, ou às vezes esse adulto, mas ainda com aquela ferida de criança, olha para esse pai ou para essa mãe e fica apontando e cobrando desse pai ou dessa mãe algo que acha que ficou faltando. Então, meu pai tinha que ter me dado mais carinho, minha mãe tinha que ter me dado mais atenção, meu pai tinha... Então, a gente muitas vezes pode ficar cobrando, ou querer cobrar desse pai e dessa mãe, o que a gente acha que ficou faltando. E quando isso acontece, quando a gente passa a nossa vida olhando o que a gente acha que ficou faltando, que nossos pais não nos deram, a gente não olha para a nossa vida. E muitas vezes, o que também acontece é ficar procurando em outras relações da vida que outras pessoas nos dê aquilo que a gente acha que tinha que ter recebido de pai e mãe. Então acontece, por exemplo, às vezes de pessoas que ficam buscando que o chefe do trabalho trate como filha e que faça concessões como filha. E que às vezes você vê o conflito porque espera que aquele chefe dê para ela aquilo que ela achava que tinha que receber do pai. Ou muitas vezes em conflito de casal. Né? Às vezes essa pessoa busca no marido, na esposa, no namorado, na namorada, que aquela outra pessoa dê para ela o que ela acha que tinha que ter recebido de pai e mãe. E pai e mãe nos dão a vida. E pronto. E isso basta, e isso é muito, e isso é suficiente. E, novamente, né, voltando aqui a pergunta do jeito que foi colocada aqui, né? Ela coloca aqui, não é a relação de pai e filha que deveria ter. Isso eu estou lendo do jeito que ela coloca. Então, o que eu perguntaria é, qual a relação que deveria ter? Se você está dizendo que a sua relação com o seu pai não é a que deveria ter, qual é a sua expectativa em relação ao seu pai? Porque, veja, ele também tem o sistema dele, que é o seu, né? Você está inserida no sistema dele, mas ele também tem a história dele, com os pais, avós, bisavós e pessoas que também são seus antepassados atrás dele. Tem os aprendizados dele,
né? Então, de repente, às vezes a gente cobra de nosso pai, da nossa mãe, algo que eles não têm para nos dar, porque eles também não receberam. Dá para entender? Às vezes não, né? Às vezes, né, dá um pouco de curto-circuito, mas só deixa essas informações. Né? Eu vou fazer daqui uns 15 dias, talvez um pouquinho antes, um workshop. Vai ser um workshop fechado, não vai ser público assim. Vou liberar, divulgar para abrir algumas inscrições. E a gente vai fazer alguns exercícios práticos, tá? Vai ser online, eu iria fazer presencialmente, mas agora com os casos de Covid aumentando desse jeito, né? Não dá, então vou fazer online. E talvez você vai conseguir entender um pouquinho melhor, né? Vendo os exercícios, vendo como acontece, você vai entender um pouquinho melhor. E aí ela continua nas perguntas aqui, ó. Tô com ela aqui. Aí ela fala de um cachorro dela, que já faleceu, o Iron. E ela fala assim, ó. As pessoas que acompanhavam o meu jeito com o Iron sabem o quanto a falta dele ainda me machuca muito. Eu pareço não superar. Constantemente fico por horas vendo fotos dele. E eu choro muito, e com certa frequência. Aí me perguntam se eu não vou pegar um outro animal. E eu falo que não. Só penso isso bem mais pra frente, porque agora eu tô com muita coisa pra resolver. Então, falando desse comentário seu, né? Em primeiro lugar, como eu falei, você tá de luto. E o luto, ele é diferente de pessoa para pessoa. E tá tudo bem. Eu não sei quanto tempo faz, claramente, que o Iron faleceu. Mas não importa. É assim. Você tá de luto. E o luto, lembra, ele não é linear. Ele pode ser, né, uma montanha russa. Que melhora, piora, melhora, piora. Com o tempo, talvez ele vá se ajustando. E isso não quer dizer que você vai esquecer dele. Né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, não, daqui a pouco você nem lembra, você já esqueceu. A gente não esquece. Não dá pra esquecer. Né? Ele teve uma história com você. Ele foi importante pelo tempo que ele ficou com você. Essa história existe, é um fato, não dá pra gente pegar uma borracha e apagar, eu nem sei se isso seria o indicado, ainda que pudesse. Mas o importante é respeitar o seu período de luto. E é algo que eu falo para os meus clientes quando um pet falece. Né? Às vezes a pessoa me liga, né, para dizer que faleceu, seja porque faleceu em casa ou porque ela decidiu levar para eutanásia. E às vezes a pessoa está chorando, né, naquela emoção totalmente compreensível, e eu falo para ela, você está de luto. Respeita e aceita esse período de luto. Se você quiser chorar, chora. Se você quiser gritar, grita. Quer ficar um tempo sozinha, fica. Se achar que precisa de ajuda, eu indico vários psicólogos para as minhas clientes que pedem. Né? Não tenha vergonha de pedir ajuda. O período de luto dói. Ainda mais, como eu falei, se houver essa confusão entre o que aquele pet representava em relação ao seu sistema, às vezes você não está chorando só pela morte dele, mas pela morte de outras pessoas e de outros mortos do seu sistema. Então é importante também olhar para isso. E aí, como você fala aqui, né? Que você acha que você está demorando muito para superar. Não se cobra tanto. Você vai superar no tempo que tiver que superar. Às vezes a gente fica naquela ansiedade, nossa, mas já passou 1 ano, já passou 2 anos e eu ainda não superei isso. Dê um espaço, mas acalma um pouquinho esse cobrador e se dê esse tempo. E aí sobre receber outro cão, adotar ou comprar outro cão, enfim, né? Ela até continua aqui no relato que ela me mandou aqui, ela coloca, ó. Eu sempre digo que quando eu for pegar, se for macho, vai se chamar Baruch, que era o segundo nome dele. E na live eu entendi que não seria muito legal. Tô falando isso, tô lendo que ela me mandou. Tô falando isso porque eu acho que não vai ser só em homenagem, eu vou querer sentir um pouco do Iron. E isso não é bom, né, pro próximo animal, que não é o Iron, colocar as expectativas nele. E olha, eu falo que eu fico feliz
com as suas colocações, porque quer dizer então que pelo menos um pouquinho do que eu tentei explicar, consegui explicar direitinho, né? É exatamente isso que você falou. Tudo depende da sua intenção. Se você quer adquirir um novo pet, um novo cão, para colocar o nome que era o segundo nome do outro. Lembra que eu comentei que às vezes isso acontece muito. Mas com a intenção de que ele, como se ele fosse a reencarnação do Iron, eu acho que não vai dar muito certo. Porque ele não é o Iron, né? Ele é um outro cão, ou vai ser, né? Enfim. Com outra história, com outra personalidade. E de repente você olhar para ele querendo que ele faça seja igual ao outro, você corre o risco de você não vai estar olhando nem para ele nem para o outro. Então, o que eu recomendaria? Você até coloca aqui, né? Você não colocou, mas às vezes as pessoas falam, não vejo a hora de esquecer dele para parar de sentir essa dor. Não é esse o caminho, né? Você não vai esquecer dele. Né? O que eu recomendaria é você primeiro encerrar essa história, aceitar que essa história acabou. Isso a constelação pode ajudar, se você quiser. Né? Como a gente fala em constelação, dá um lugar para o Iron no seu coração. Né? Aceitar que a história com ele acabou, que foi bom, que você sente falta dele, que você gostaria que ele estivesse aqui, mas que você aceita o destino dele. E que agora está abrindo caminho para um outro cão. Que não vai ficar no lugar dele. É um outro lugar. Porque o lugar dele já está no seu coração. Deu para entender? Você não vai estar substituindo nem traindo o Iron. Mas isso você precisa resolver, eu recomendo, né? Não que você precisa. Resolver primeiro dentro de você, para não trazer todo esse emaranhado para um segundo. E aí, só trazer um outro ponto. Deixa eu ver só se tem mais uma questão. Que horas são? Já está acabando o tempo aqui. Peraí, tem mais uma questão que você colocou aqui. É bem dessa mesma pessoa que ela fez um relato. Então vamos lá, tá aqui, ó. Sobre o chamar de filho e acreditar nisso. Contar junto com os filhos, como eu falei da outra vez, né? Na live da semana passada. Porque às vezes a pessoa tem 2 filhos e fala, eu tenho um menino, uma menina. Quantos filhos você tem? Tenho 3, um menino, uma menina e um cachorro, né? Que conta junto. E ela coloca aqui, sobre acreditar nisso, contar como os filhos. A gente pode continuar amando demais, incondicionalmente, porém respeitando o sistema dele, sem chamar de filho? Quero dizer, continuar fazendo o impossível como se fosse para um filho, mas entendendo que é um pet, ou é necessário rever essa forma de amar? Claro que pode. Quando a gente consegue enxergar e respeitar o sistema de um cão ou de um gato, a gente consegue aceitar ele do jeito que ele é. E é curioso porque muitas vezes se fala assim, né? Cadê a sua fala aqui? Deixa eu até voltar aqui na sua fala, ó. Cadê, ó? Fazendo sempre o impossível como se fosse para um filho mesmo, porém entendendo que é um pet. Só faltou você escrever entendendo que é só um pet. E aí, de novo, eu vou falar de novo dos papéis, porque isso é muito importante. Qual o papel que esse cão representa no seu sistema? Qual o papel que ele representa na sua família? Por que ser só um pet é pouco? É o que ele é. Ser só um pet é muito quando a gente consegue respeitar o que é ser só um pet. Né? E aí eu volto, não vai dar tempo de falar aqui, mas se quiser tem o vídeo que eu falo dos papéis, do papel dos pets nos nossos sistemas, que são vários papéis que eles podem muito saudavelmente cumprir. Papel de guarda, de companhia, de cão-terapeuta, tem muitos papéis que eles podem cumprir. E não deixa de ser um cão, não deixa de ser um pet. A gente não deixa de olhar para ele com esse olhar.
Então, às vezes, é uma questão de rever as suas expectativas, né? De todo mundo. Quando você vai adotar um cão ou um gato, ou comprar um cão ou um gato, não importa. Quando você vai trazer esse animal para o seu sistema, qual a sua expectativa com esse pet? O que você espera que ele cumpra na sua família? Será que você está olhando para ele só como um pet, que é muito quando você olha com respeito? Ou será que você está trazendo ele para cobrir um vazio deixado por alguém do seu sistema? Tem muitas possibilidades. Eu falo que conduzindo, né, facilitando constelações com esse assunto, eu já vi muitas coisas, né, diferentes. E é importante falar que, para finalizar, que já está praticamente no horário, tem mais um minutinho aqui, quando eu falo em constelação familiar para cães e gatos, na verdade, constelação familiar é constelação familiar. Né? Eu trago esse olhar para o cão ou para o gato, ou para qualquer outro animal, como falei, já fiz de papagaio, enfim. Mas a gente segue o que o campo mostra. E muitas vezes, aquela questão que apareceu no campo, que foi trazida, representada por um cão, ou por um gato, ou um animal, na verdade, ela está só refletindo uma questão do sistema daquela família, ou daquela cliente, daquela pessoa. E aí fica a questão, até você está disposta a olhar para isso? Né? E por isso que eu falo que a constelação por si só ela não resolve nada, tá? Ela só aponta o caminho e o que precisa ser feito, mas quem tem que fazer é o cliente, é a pessoa que está sendo constelada. E já aconteceu mais de uma vez, da pessoa pedir para fazer uma constelação para um gato, por exemplo, e o campo mostrar que aquela questão que estava acontecendo com aquele gato, na verdade tinha uma relação com a mãe daquela pessoa. Diretamente, um conflito que ela tinha com a mãe dela. Né? E na hora foi falado, olha, para resolver essa questão aqui com o seu gato, precisa resolver esse conflito, olhar pelo menos para esse conflito com a sua mãe. E a resposta dela foi, eu não quero falar disso, eu não quero olhar para isso, não quero ver minha mãe pintada de olho. Ok, a gente respeita, mas eu não posso fazer nada. Ninguém pode. A constelação não pode fazer um movimento que o cliente não está disposto a fazer. Tá bom? Gente, já, apesar das questões de cai Facebook, volta Facebook, já tá dando aqui o horário. Eu acho que deve ter ficado mais de um vídeo. Eu vou ver se eu consigo juntar os vídeos para deixar um só, por conta dessa instabilidade do sistema do Face. Tem mais uma pergunta aqui para ser respondida, mas eu vou deixar para a semana que vem, tá? Se tiverem alguns comentários, eu não tô vendo comentário aqui na minha tela. Eu acho que talvez por conta dessa instabilidade do Face, eu não sei. Não tá aparecendo para mim nenhum comentário, né? Tá apagado aqui para mim do lado. Então, depois, se aparecer, ou se você mandou e eu não respondi, talvez eu não tenha visto, manda de novo, que aí na live da semana que vem eu trago essas considerações. Tá bom? Na semana que vem, eu tenho feito essas lives às sextas-feiras, às 16 horas. Na semana que vem vai ser na quinta-feira, dia 10. Tá bom? Mas eu vou colocar, tanto aqui no Face como no YouTube, no site, vou colocar em todos os canais a divulgação. E quem não pôde assistir agora, vai ficar gravado para poder assistir quando puder. Tá bom? Então, agradeço quem pôde assistir. Agradeço já de antemão quem vai assistir depois e até semana que vem.